Imagine acordar, mas não mais na terra. Imagine abrir os olhos e ver apenas escuridão, ouvir gritos que nunca cessam e sentir uma dor que nunca alivia. E agora, imagine que isso é só o começo. Este é o inferno, um lugar real, um destino, que aguarda todos os que desprezaram o chamado de Deus, zombaram da cruz, viveram para si mesmos e rejeitaram a verdade. No inferno não há alívio. O fogo queima, mas não consome. A carne é corroída, mas nunca morre. O choro é constante, mas ninguém escuta. É um lugar onde os sentidos são multiplicados à dor, onde cada lembrança do que se perdeu grita dentro da mente. Homens e mulheres clamam por uma segunda chance, mas não há mais misericórdia. Jovens que zombaram da palavra agora gritam de arrependimento. Pastores que pregaram por dinheiro agora amaldiçoam o próprio engano. Corpos contorcidos, olhos esbugalhados pelo terror eterno. O cheiro de enxofre e carne queimada enche-o. Demônios riem enquanto torturam, arrancando a paz e a esperança de cada alma. Os pecados que levaram milhões a este lugar não foram apenas assassinatos ou idolatrias, foram as pequenas decisões. A mentira dita com facilidade, a pornografia escondida no quarto, o adultério disfarçado de liberdade, o orgulho que se recusa a se curvar diante de Deus, a frieza com as coisas do céu, a negligência com a salvação. Orgulho, mentira, imoralidade sexual, adultério, assassinato, inveja, idolatria, feitiçaria e ocultismo, embriaguez, ganância e avareza, fofoca e maledicência, ódio e rancor, rebeldia contra Deus, luxúria, maledicência contra o Espírito Santo, cobrança de juros e exploração injusta, desonra aos pais, desprezo aos necessitados, aborto e infanticídio, hipocrisia religiosa, homem ter relação com homem ou mulher ter relação com mulher. Relações contrárias à natureza criada por Deus. A Bíblia chama isso de abominação. Negar a Jesus, rejeitar o único Salvador, zombar de sua palavra, viver em incredulidade. Este é o pecado que fecha as portas do céu. Você que está ouvindo isso agora ainda está vivo, ainda tem tempo, ainda pode escolher. Volte para Deus, volte ao primeiro amor. Saia do caminho largo antes que seja tarde demais. Não viva como se a eternidade não existisse, porque um dia você vai abrir os olhos em algum lugar. Como escapar desse destino? Como escapar do inferno? Jesus Cristo é a única porta de saída do inferno. Ele sofreu por você. Ele carregou os seus pecados. Ele morreu para que você não morresse eternamente. Hoje, agora, Ele estende a mão para você. Arrependa-se. Clame por misericórdia. Abandone o pecado. Entregue sua vida completamente a Ele. Viva em santidade. Caminhe na luz. Volte à presença dEle antes que o tempo acabe. O inferno é real e ele está preparado. Mas há outro lugar. Um lugar onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Onde o sol jamais se põe. Onde a glória de Deus ilumina tudo. Um lugar chamado céu. Porque se o inferno assusta, o céu faz a alma voar de alegria. Amigos e minhas amigas, todos vocês, novamente sendo chato e repetindo, mas para falar do amor dele, eu não me importo de ser taxado de chato, repetitivo. Vou falar aquilo que eu falei em todos os outros meus vídeos, antes de entrarmos no assunto. Vocês todos são, sim, muito amados dele. Do Deus de amor verdadeiro. Do Deus que revela os seus segredos a nós, seres humanos mortais,
falhos, pecadores, carnais, revela. Ele nos ama tanto, tanto, que falou do inferno mais do que qualquer um dos seus discípulos, mais do que qualquer um dos seus profetas. Foi o próprio Jesus que nos escreveu sobre esse assunto que grande parte daqueles que dizem que amam Jesus não quer escutá-lo, não quer saber. Eu quero saber do Jesus das promessas, as boas promessas de céu, de vida eterna, de paz, de prosperidade, de alegria, de cura, de salvação. Mas saber sobre o inferno, palavras proferidas pelo Rei dos Reis, por aquele que é o único que pode nos livrar do inferno. Não, esse assunto é tenebroso, eu tenho medo. E se você tem medo, cuidado. Tem alguma coisa de errado aí. Quer dizer, existe 2 tipos de medo. O medo do inferno, que nos faz temer ao Senhor, servi-lo, amá-lo, conhecê-lo, entrar no caminho da obediência para não ir para lá. O outro medo nos faz, que loucura, tapar os ouvidos. Não quero ler nada, não quero ouvir nada, não quero saber. Não me fale desse assunto. Esses são os queridinhos do diabo, que estão lá, acorrentados no abismo, conforme diz a palavra do Senhor, acorrentados no abismo, esperando o juízo, para depois serem lançados com a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados dia e noite. Quer ver já isso que eu estou falando para vocês? Vou aproveitar e já vou ler para vocês os versículos em que o nosso único Salvador, o dono do céu, repito, o único que nos livra do inferno. Se você é cristão, você então tem Jesus como seu Senhor, você é discípulo dele, você crê nele, portanto você também tem que crer nos versículos que eu já começo agora, diferente dos outros vídeos, que eu sempre leio a palavra de Deus no final. Hoje quero ler já no início, porque esse assunto é o assunto mais sério da Bíblia para aqueles que querem se salvar a sua alma do tormento eterno. Aqueles que querem ir para o céu têm que conhecer esse assunto. Os que não conhecem, os que vivem na ignorância, vão perecer, vão cometer os erros, não vão conhecer os alertas, os avisos do nosso Senhor, para que nós saibamos o caminho perigoso, que por um descuido nosso, nós podemos trilhar esse caminho que leva para o inferno. O diabo que as enganava aqui, Apocalipse 20, está dizendo do diabo que enganava as nações, os países, impedindo-os de conhecer as Escrituras, mostrando caminhos fáceis, mostrando religiões falsas, enganando através de doutrinas de religião que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O diabo está por trás de toda religião que não prega isto aqui. O diabo está por trás de toda religião que não prega que Jesus é o único Senhor,
a quem nós devemos adorar, que Jesus é o único Senhor que nos livra do inferno, que Jesus é aquele que morreu na cruz e o sangue dele, para aqueles que crêem no poder desse sangue e o confessam como Senhor e Salvador, está livre do inferno. O diabo impede as religiões de ter esse ensino, esse caminho. Aquele que diz, eu sou o caminho, não existe outro, eu sou a verdade, não existe outra, e eu sou a vida, o único que dá a vida eterna. Repetindo, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Apocalipse 20:10. O lago de fogo e enxofre é para o diabo e para aqueles que fazem a vontade do diabo. Quando é que se faz a vontade do diabo? Quando você rejeita Cristo. Quando você rejeita Jesus. Quando você rejeita nascer de novo. Ter uma nova vida. Quando você rejeita conversão, e não estou falando de religião. Quando você rejeita uma comunhão diária com Cristo Jesus. Quando você despreza as Escrituras. Quando você não tem interesse nos céus, você não tem interesse na vida eterna. Como que você vai para lá? Para as moradas eternas, para a vida eterna, com Jesus e aqueles que o serviram, aqueles que rejeitaram a si mesmo, aqueles que carregaram a sua cruz a cada dia, aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que estão buscando dia após dia, lutando para servir a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, não mais a sua. Como que você vai se você nunca se importou com essas coisas? Aqueles que não têm interesse por esse assunto estão automaticamente fazendo a vontade do diabo. Estão vivendo suas vidas aí no mundão. Não quero saber. No dia que eu morrer, reza-se uma missa, acende lá 7 velas, alguém faz lá um velório muito bonito e pronto, estou salvo. Vão lá fazer a missa 7º dia, sei lá. Vão lá fazer orações no meu velório, muita oração, não é? E aí eu estou salvo. Purgatório é pior. Porque purgatório não tem aqui não. É enquanto estamos vivos que nós podemos decidir pelo inferno ou pelo céu. Está em nossas mãos a decisão. E o caminho para o céu é gratuito. É de graça. Basta a fé em Cristo Jesus e não ter uma vida praticando o pecado. Não se entregar à prática do pecado. Pecador todos nós somos, involuntariamente. Mas aquele que sabe que é pecado e pratica, está desafiando a Deus e dizendo, bem-vindo inferno, me espere aí inferno. Dia do juízo, mais uma vez Jesus falando. O mar entregou os mortos, por isso que estou dizendo, não é depois que morre. Depois que morre não há mais espaço para arrependimento. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Hades aqui é a escuridão, é o abismo, onde estão aqueles que morreram sem Jesus. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Eita! Você vai continuar acreditando em purgatório, meu amigo, minha amiga? Vai achar que pode morrer aí fazendo as suas vontades, que vai estar tudo bem?
Então, deixa eu repetir. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos. Vai ser a ressurreição para o julgamento. E cada um foi julgado de acordo com a vida que levou, de acordo com o que praticou, de acordo com as suas escolhas. O pior pecado deles cometido. Rejeitou Jesus, rejeitou ser discípulo de Jesus. Não tem Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz morada aqui no corpo daquele que confessa Jesus como seu Senhor e se converte a Cristo. Converter a Cristo é entregar sua vida a Cristo e se cuidar. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia que o céu está reservado para você. Se você não tem Cristo, você não tem Espírito Santo. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Prestem atenção nisso. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Existe um livro da vida. Você já ouviu, meu amigo e minha amiga, sobre esse livro? Olha aí embaixo o versículo. Há um livro e nele está registrado todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos e falamos. Por isso que eu li aqui para vocês que foram julgados depois que ressuscitaram, os que morreram no mar, os que estão no Hades, os que estão no abismo, os que estão na escuridão, e foram julgados por tudo que fizeram. Há um nome de cada ser humano nesse livro. Jesus falou certa vez para os seus discípulos sobre esse livro, que vieram muito felizes lá da missão que Jesus deu para eles, 72, e foram e expulsaram demônios, curaram doentes, fizeram milagres, e quando voltaram, contaram para Jesus como que fizeram tantos milagres. Jesus falou assim: vocês estão alegres por causa disso, mas antes alegrai-vos porque vocês têm os seus nomes escritos no livro da vida. A nossa alegria tem que ser motivada por nosso nome estar escrito no livro da vida. Porque aqueles no dia do juízo final que não forem encontrados seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo com o diabo e a besta e o falso profeta. Esse outro versículo, o que eu li para vocês, está em Apocalipse 20, 13 a 15. Mateus 25, 41 é aquela passagem que eu amo, muito linda, em que Jesus fala para aqueles que estão à sua direita: entrai na posse do reino, os céus, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, estive doente, cuidaste de mim, eu fui preso e foste me visitar, eu estive nu e me vestistes. Aqueles misericordiosos, aqueles que têm compaixão pelo sofrimento do próximo, e para calar a boca daqueles que diz que caridade não salva. Caridade salva se a pessoa é discípulo de Cristo Jesus, e quando se é discípulo de Jesus, se tem compaixão, se tem amor pelo próximo.
Quando se pertence a Cristo, automaticamente você vai ter um coração caridoso. Vai dar de comer a quem tem fome, vai dar de beber a quem tem sede, vai vestir a quem está nu, vai visitar e cuidar de quem está doente, vai visitar os presos e vai acolher os estrangeiros, os que nada têm, os que não têm onde ficar. Depois de Jesus dizer isso, entrai na posse do reino, aí a coisa muda de figura, ele vai olhar para os que estão à sua esquerda e vai voltar a falar do inferno. Mais um versículo. Preste atenção também para quem o inferno foi feito, foi criado. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno. Aqueles que estavam à direita, vinde benditos de meu Pai. Aqueles que estão à esquerda, porque nunca olharam para o faminto, para aquele que estava nu, para aquele que estava com sede, aquele que estava doente, aquele que estava preso e para aquele estrangeiro que não tinha onde ficar, não tinha lugar para se hospedar. Aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para seres humanos. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos, aqueles que se rebelaram nos céus contra Deus, contra o Criador. Os seres humanos estão escolhendo ir para lá por causa da rejeição ao Salvador enviado pelo Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna. Obrigado, Jesus. Mais um versículo sobre o inferno, está lá em Apocalipse. Os covardes, os incrédulos, os que não creem, os depravados. Sexo é muito bom, né? Sexo, lascívia, prostituição, o corpo é meu, vou me deitar com quem eu quero, vou ter bastante orgasmo, muita orgia, não está na moda não? Trisal, e vamos que vamos, as baladas, as noitadas, os vícios, as bebidas, não é não? Vamos aproveitar que a vida é curta. A vida é curta é aqui, no inferno não. Tormento dia e noite. A verdadeira vida não é aqui. Como Paulo escreveu aos Coríntios, e não é a primeira vez que eu estou falando, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem passou pelo coração do ser humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, nós não temos noção. É para lá que o Senhor gostaria que todas as criaturas fossem, mas o ser humano rejeita, crê em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, no Espírito Santo e numa vida dedicada a Ele. Esse tipo de vida não é para mim, não vou poder aproveitar. Pobres criaturas. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, acabei de falar, os que praticam feitiçaria, os idólatras, qualquer um que adoram, que idolatram qualquer criatura, qualquer ser, qualquer obra criada, estão trilhando o caminho que leva para o lago de fogo e enxofre. E todos os mentirosos, ai, será que vai caber todo mundo?
nesse tal lago de fogo e enxofre, e todos os mentirosos. E agora, vocês têm ideia da multidão que está indo para o inferno, que usa a sua língua maligna para os fake news dos grupos de WhatsApp, que a direitista extremista, os evangélicos da direita extremista tanto gostam de espalhar fake news, não é não? Aquele deputado endiabrado, como que é o nome dele? Nicolas, é isso mesmo? Nicolas Ferreira, esse endiabrado filho do pastor que se diz que é evangélico, o campeão de fake news, o moleque mentiroso do Congresso e os seus adoradores, não é não? As igrejas evangélicas que tem, grande parte delas tem Nicolas como um ídolo, não é não? Então, os fãzinhos desse moleque endiabrado. E os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse 21:8. E tem mais ainda. Segundo a Pedro, aí já é Pedro falando sobre o inferno, 2:4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Veja que é o pecado, é a causa de nós sermos condenados ao inferno. É o pecado, por isso que Jesus começou o ministério dele falando o quê? Qual foi a primeira frase que Jesus pregou? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus até vocês. Arrependam-se, e sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há céus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Eles estão no inferno, no abismo, prendendo-os em correntes, em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo, segundo a Pedro 2:4. E de novo Jesus, ele falando dele mesmo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, o Filho do Homem é Jesus, enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente. É Jesus falando. E Jesus é amor. Onde haverá choro e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Vocês já imaginaram alguém rangendo os dentes de dor? Meu amigo e minha amiga. É para lá que vão aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não os deixam. E na parábola do rico e do Lázaro, quem não conhece? O ricaço se banqueteando, podre de rico, comendo do bom e do melhor, e Lázaro, cheio de feridas, sentado na porta dele. Lázaro com fome, mendigo, faminto, doente. Foi Jesus que falou essa parábola. O rico morreu, foi para o inferno, para o Hades. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão, paraíso. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, olha o alerta de Jesus. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua.
porque estou atormentado nesta chama. Não brinque com o inferno. Não vamos brincar com o inferno. Jairo, não brinque com o inferno. Atormentado, aquele que nunca se importou com o faminto, doente, agora está pedindo para Abraão, pedir para Lázaro refrescar a língua dele com um pouquinho de água, que ele estava atormentado. Não vamos duvidar do inferno, meus amigos. Quem é que vai para o céu? Quem é que vai para o céu? João 3,36. Quem crê no Filho, Filho Cristo. Filho com F maiúsculo. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. E se Deus está irado com alguém, como que esse alguém pode herdar o reino de Deus? Como que pode morar com ele, habitar com ele eternamente? O único que nos livra da ira de Deus é Cristo Jesus, através do sangue da cruz do Calvário. Aqueles que entregam-se para Jesus, o Pai deixa de ter ira sobre ele, recebe o perdão do Senhor. Sobre ele agora tem o Espírito de Deus. Basta. Ninguém mais fala sobre o inferno, não é? Igrejas, pastores, não? Qual denominação? A sua igreja, a sua denominação fala sobre isso? Se não fala, estão desprezando Jesus e colocando as suas ovelhas em perigo. As igrejas estão falando sobre prosperidade, sobre dinheiro, vida boa. As igrejas se transformaram em grandes clubes, onde tem muita cantoria, muita festa. Estão proibindo falar do inferno nos púlpitos. Estão desprezando Jesus, vão prestar contas. Vão prestar contas naquele dia, vão ser condenados, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, porque não estão obedecendo a ordem de Jesus, que é para pregar o seu evangelho santo, principalmente alertando as suas ovelhas sobre o perigo de ter uma vida devassa, uma vida de incredulidade, uma vida dominada pelo pecado, uma vida em que suas escolhas não estão sendo feitas de acordo com a vontade de Deus. E por essa razão, por esse motivo, estão cegos, estão sendo guiados por guias cegos, por pastores cegos, por bispos cegos. Não importa, não sei quem é o seu pastor, não sei como que você chama, se é apóstolo, se é bispo, se é padre, não sei, não interessa. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre o inferno. E a palavra de Deus é para ser pregada no seu todo. Faz toda a diferença para a minha vida, para o meu futuro, para o seu futuro, meu amigo, minha amiga. Nós temos consciência desse perigo real. É um perigo real. O inferno não é piada, o inferno não é brincadeira, o inferno não é um conto da carochinha. O inferno existe, o inferno é real. O inferno é real. Parabéns para você que teve coragem, vendo a capa desse vídeo, o tema desse vídeo, e ainda assim você acessou. O Senhor te ama. O Senhor sabe que você não quer ir para esse lugar. Hoje você ficou sabendo da existência real do inferno, se você crê nas Escrituras, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você está orientado qual o caminho que leva para o céu e qual o caminho que leva para o inferno. O pecado é o pior inimigo do cristão.
Paulo, escrevendo ao Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ele estava falando aqui de morte eterna, de inferno, de lago de fogo e enxofre. Esta é a morte que Paulo falava, o salário do pecado. Vamos abandonar o pecado, vamos lutar dia a dia para nós termos uma vida santa, que o autor do livro de Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Lute, lute, lute contra os desejos desse mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Lute pela tua vida espiritual. Busque a Deus. Ore. Consagre sua vida, corpo, mente, coração, todo o seu corpo a Cristo Jesus. Tenha um relacionamento sério com Cristo Jesus e você terá o céu. Lute, lute. Que tudo que o inimigo não quer, que você saiba desse assunto e que você não lute para herdar o reino de Deus. Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado.